Beleza. Podemos iniciar a apresentação? Show de bola. Caso tu queira ficar aqui para ficar mais fácil de apoiar o documento. Tá. Já vamos. Tranquilo. Então, primeiro item da farmácia deverá possuir cadastro de ação terapêutica. A nossa solução ela atende ao item referente ao estoque, junto à parte de programas, onde nós temos como criar ações programáticas vinculadas à programação de entrega de insumos. Então nós temos como criar programas que delimitam datas ou períodos específicos para fazer a entrega daquele medicamento para um grupo de pacientes. E por dia, de 30 em 30 dias, por exemplo, para tirar relatório de quem não veio buscar. No caso, tu tem como fazer uma busca ativa disso, né? Tá. Próximo item deverá possuir cadastro de grupo de produtos. Aqui diretamente no módulo de estoque, nós temos a parte de cadastro de insumos, onde cada insumo, mas eu vou pegar um insumo X aqui que é utilizado nas apresentações, cada insumo tem uma definição de grupo aqui embaixo, e eu posso cadastrar esses grupos a critério. Alimento nutricional, portaria, antibiótico, edital, daí é um subgrupo também, permite, né? A critério de vocês, né? Próximo item deverá possuir cadastro de apresentação dos produtos. A apresentação dos produtos, creio que seja a parte de unidade de medida, se é comprimido, frasco, cartela. Então nós temos como fazer a definição, só vou incluir um insumo novo aqui em complemento. Eu tenho a unidade de medida e eu posso cadastrar a nomenclatura, a sigla dela, né, conforme a necessidade. O próximo item são dois, na verdade. Deverá possuir cadastro de fabricante, são dois É o mesmo. né? Nós temos junto à solução a parte de cadastramento de fornecedores e fabricantes. Daí aqui a gente define a nomenclatura, qual é a razão social, o tipo, se é fornecedor ou fabricante, ou se é ambos, fica a critério de você também. A organização, dados referenciados ao município, CNPJ, enfim, para contato e posterior vinculação. Isso é utilizado principalmente para BPS, quando você tem o controle da entrada de insumos por compra, tu precisa definir quem é o fornecedor, a nota fiscal e tudo mais, né? Eu já contemplo esse item também. Deverá possuir cadastro de produtos e medicamentos identificando seu nome, concentração, princípio ativo, apresentação, ação terapêutica, grupo, subgrupo, tipo de tarja, lista de psicotrópicos, tipo de receita, código de CB e seu tipo de uso, administração e preço de custo. Todos esses itens aqui nós condensamos o atendimento à tela de insumos, cadastramento do insumo. No caso, insumos, medicamentos, você define a nomenclatura dele, define o tipo de controle. Geralmente medicamento controla por lote, lote, validade e quantidade. Outros insumos gerais, resma de papel, caneta, enfim, são controlados por data de vencimento ou só a quantidade, fica a teu critério. Aqui no complemento, quando a medicação ela refere dados para oros, por exemplo, nós também temos o produto sistema externo e o princípio ativo. Então aqui, por exemplo, um diazepam 5 mg comprimido. Ele já vem a concentração, exportação, unidade de fornecimento, e no princípio ativo também, diazepam, ele já vem DCB, a validade, a receita, azul, a categoria referenciada, que é B1 psicotrópicos, né? E na parte de estoque nós temos as definições de estoque mínimo, máximo, ideal e o custo do mesmo. Ok? Próximo, deverá permitir informação do estoque mínimo para reposição de cada unidade de saúde. Na tela de insumos que nós estamos vendo, nós temos a definição de estoque mínimo, máximo e ideal. Aí depende da configuração de vocês a utilização para cada unidade. Nós temos como usar o estoque mínimo, máximo e ideal para todas as unidades ou para unidades específicas que vocês definirem, tá? Aí fica a critério. Próximo item, deverá permitir o relacionamento do cadastro do produto a um código CATMAT e sua respectiva unidade de fornecimento. Na tela de insumos, na parte de produto sistema externo, nós temos os produtos aqui referenciados ao CATMAT.
que vem orientado pelo OROS e pelo VPS, então já é automatizado, tá? Já vem a codificação pronta. Próximo, deverá possuir lista de denominações comuns brasileiras, DCB da Anvisa 2007, versão 22/2/2008, no qual deverá constar o nome da substância, o número de CB, o número do CAS, Chemical Abstract Service. Aqui no princípio ativo, que eu lancei o diazepam antes, ele já traz a categoria vinculada à receita azul, a validade do DCB. Dentro desse princípio ativo, ele é importado no caso de uma tabela padrão do Ministério da Saúde, diazepam. Nós temos todas as informações referidas e, caso preciso, também podem fazer a troca da categoria. Às vezes tem uma portaria que delimita que durante um período o diazepam não é mais B1, mas o Ministério não trocou. Aí você pode fazer o ajuste manual ou avisar a IDS, a gente ajusta, faz a troca por um período e depois volta para o padrão. Próximo, o software deverá manter lista de medicamentos da lista RENAME, Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, e REM, Relação Regional de Medicamentos, e REMUME, Relação Municipal de Medicamentos. Na verdade, a nossa solução ela não disponibiliza só isso. Como eu comentei, você tem os grupos aqui. Então você pode cadastrar o teu insumo a teu critério e definir qual grupo, por exemplo, REMUME, antibióticos, enfim, a nomenclatura ela é aberta. Aí você pode cadastrar o grupo e fazer a elaboração de relatórios posterior. Tá? Ou mesmo ativar todos os medicamentos da REM em um local de armazenamento específico. Tem também como fazer. Ou tirar um relatório de saldo só desse grupo. Também. Fica tudo a critério. Tá? Próximo item, deverá possuir a indicação do tipo da lista de produtos da Anvisa, conforme a portaria SDS do Ministério da Saúde 344, de 12 de maio de 98. Não tem nem o que fugir aqui, é obrigatório. A gente trabalha com alguns processos para isso. O primeiro deles é o grupo, que você pode definir grupos com a nomenclatura para a portaria 344, caso tu queira, mas muitas vezes a portaria refere a um item que é da REMUME, ou refere, são grupos separados que daí você precisa fazer controle. Indiferente do grupo que tu selecionar aqui, nós ainda vamos conseguir, pelo princípio ativo que nós definimos, e caso tenha pelo produto de sistema externo, fazer a relação para relatórios do BMPO, do livro de registro de substâncias e o RMNRA. Então, indiferente do grupo, indiferente das informações lançadas lá, aqui ainda continua funcionando. Daí aqui você tem as datas, os períodos, por exemplo, 1 de 2023, iniciar 1 de 2023 até 30 de 3 de 2023, visualizar. No local de acesso eu não tenho isso aqui, na unidade, se não me engano, senão eu já troco a unidade. Esses relatórios eles são muito específicos, daí acaba que a gente precisa definir unidades específicas para trabalhar com eles. Só E eu vou pegar pela unidade 1, que é a minha unidade principal, e a farmácia principal também. A apresentação digital a gente vem armado com um sistema com meio que tudo configurado, né? Aí vira uma beleza para trabalhar. Então, BMPO, vou pegar pela unidade completa. Data inicial. Ele gera, no caso aqui, o balanço de medicamentos, BMPO, com os medicamentos por tipo de exercício e os formatos desse jeito e tudo mais. Ele vai gerar algum relatório, só aguardar ele gerar os outros. Então aqui tem mais os outros de clonazepam, diazepam também. Ele vai gerando conforme a separação da lista do A3, B1, B2. Eu vou, para gerar esses relatórios, eu vou em estoque, relatórios, aí tu tem o link vigilância sanitária, que ele tem os 3 relatórios prontos já, né? Aqui eu só vou fechar o restante dos relatórios do BMPO, porque é um monte, né? Aí eu tenho o livro de registro de substâncias, o RMNRA, com todas as listas padrões. No caso, A1 e A2 entorpecentes, A3, B1, B2 psicotrópico,
C1, C2, C4, C5 controle especial, C3 imunossupressor e antimicrobianos. Aí eu defino também o período, se é por mês ou por ano, só lançar a data inicial. 30 de 3 de 2023, imprimir o livro de registro de substâncias. Aqui eu gerei o do A1 e A2, tá? Ele gera todos os usuários que pegaram o metilfenidato. Isso. Vocês vão facinho, né, Débora? A gente vai gerando conforme a necessidade, né? Ele vai apresentando aqui do alprazolam, do clonazepam, enfim. Todos os itens e o RMNRA também, né? Então aqui, resumo, verão 2023. Começou a chover de novo. Barulhinho no vento. Sim. Eu só vou aumentar um pouco o período. Ele gera também o RMNRA de receita A, né? Trazendo o difeminato, aí o nome do prescritor, claro, e o número do CR. Quantidade dispensada também. Para a unidade que eu estou acessando, né? Aí no caso, a definição aqui é por unidade de acesso. Tá. Então, se você é gestora, tu tem acesso a todas as unidades. Porém, para BMPO você tem por unidade, geralmente. Tu tem a unidade básica e a unidade central. Daí tu vai tirando por unidades, mas tu tem acesso a todas, é só ir trocando. Beleza? Seguindo então ao próximo. Eu tô com uma folha pulando por causa de umas anotações que eu fiz, tá? É o último da minha folha, não? Tá tranquilo. Deverá gerenciar o cadastro de fornecedores da instituição integrando com o sistema da prefeitura. Esse item até foi citado em alguns outros momentos, essas integrações, tá? Nós temos a integração pronta para a parte de informações referentes ao XML e também a parte do geral, que eu comentei ontem também em apresentação, sobre a questão das integrações e acessos de integrações em geral, acesso de web service. Aqui é para farmácia particular ou para outras unidades em específico. A nossa integração está pronta, nós podemos entregar o layout para vocês, vocês entregam para a empresa da prefeitura. Ou eles nos passam o layout deles e a gente faz a integração pronta. Aí no caso, o item ele pede para cadastro de fornecedores. No caso aqui, nós utilizaríamos na parte de estoque para cadastramento de fornecedores e ou fabricantes, né? Que daí o fornecedor ou fabricante pode ser importado diretamente do sistema da prefeitura com todos os dados que complementam a tela. Já temos, mas não tem como apresentar porque a empresa da prefeitura não entregou a integração em tempo hábil para a gente disponibilizar. Tá? O próximo item, eu estou na outra página por conta das minhas anotações, deverá permitir, através da seleção do produto, a visualização geral do estoque em todas as unidades, listando lotes e validades. Aqui nós temos, junto ao cadastro do insumo, só pegar aqui o insumo edital, o insumo 1, que é o que eu uso para apresentações, e eu tenho todos os lotes disponibilizando a visualização de quanto deu de entrada, quanto deu de saída e qual é o saldo. Se está bloqueado ou não também, tem como fazer bloqueio conforme a solicitação da Anvisa, principalmente, ou da vigilância, em cada um dos locais. Tá? Próximo, deverá possuir relatório de histórico de produtos detalhando a movimentação de estoque por produto e dia dentro do período informado. Até um item que nós revisamos em um outro momento, a apresentação, nós temos a parte de histórico de saída de insumos, ou por insumo ou por paciente, ou pelos dois, se tu quiser também. Aqui ele pede por insumo, então editar o insumo 1, que é o que eu utilizo padrão, e aqui eu defino o período. Eu vou definir o período aqui do ano inteiro de 2024, 13 de 12 de 2024, vou pesquisar e ele vai me trazer todas as saídas e os seus dias lançados. E também ele traz qual foi o solicitante, qual foi a observação lançada, informações aqui na lateral da situação, dispensado ou não dispensado. Tá? E quando eu filtro, ao invés de
edital insumo 1, eu posso colocar também o paciente, Fernando, apresentação. Aí ele mostra qual insumo que eu peguei. Que tubo de exame de urina, edital insumo 1, que é o meu insumo no caso, e traz as datas também. Tá? Nossa, onde que eu vou fazer isso? Eu não Histórico de sabia que saída tinha de isso aí, não. insumos. Tá. Tem na tela de saída de insumos, eu acho, o histórico também aqui Tá. embaixo. Então, isso daqui é uma beleza para se livrar de uma ouvidoria, principalmente. Aqui ele já abre o histórico de saída por configuração, que eu posso ativar ou não, mas ele tem o botão do histórico aqui embaixo. Esse a gente usa bastante. Isso, que é esse daqui. A diferença é, se Que lá você pesquisa direto. eu cancelo, eu posso tirar o paciente e colocar um insumo. E o período é sempre 6 meses mesmo. O período, se você cancelar aqui embaixo, você pode aumentar ele a teu critério. Aonde? Cancela, eu vou clicar no histórico, tá? Aqui ele veio 6 meses. Sempre 6 Eu vou cancelar e vou trocar. Agora eu quero um tá. ano 2000, 24 Entendi. anos de período. Ele gera também. Tá. Beleza? No caso aqui ele vem por pré-configuração. O de vocês está 6 meses, se eu não me engano. 6 meses. Mas a gente tem como colocar a verificação de informações de histórico por dia. Então está 180 dias. Eu posso colocar isso daqui para 2.000 dias, por exemplo. Ele vai aumentando conforme os dias dos anos, né? Deverá possuir relatório de movimentação físico-financeira detalhando o estoque inicial, movimentações dentro do período informado, transferência enviada e recebida, dispensações, entradas e inutilização, estoque final e valores. A nossa solução atende a esse item junto ao relatório aqui no estoque de movimentação de insumos. Aí nós definimos quais os itens de movimentação a gente quer: entrada, saída, transferência, somente o local de armazenamento de acesso, todos, insumos movimentados, por exemplo, custo unitário e valor total para mostrar a quantidade ou o valor. Aqui eu vou agrupar por unidade de origem, local, insumo, centro de custo não, tá? Show. Vou visualizar só para pegar a data, 1/1/2024 até 13/12/2024, incluiu. Vou visualizar o relatório aqui rapidinho. Essa base tem menos dados, mas mesmo assim é um relatório um pouquinho pesado, porque ele compara tudo que foi feito com aquele insumo. Então, teve uma entrada de 1.000, teve um uso de 300, o saldo desse lote que deu na entrada é tanto, mas daí como eu coloquei para ele filtrar por insumo, ele vai filtrar todas as entradas, todas as saídas, todas as transferências, tudo daquele insumo e condensar no insumo, indiferente do lote. Ele acaba pesando um pouco mais. Se ele demorar mais, eu gero um relatório com uma unidade específica. Eu vou fazendo isso enquanto ele vai gerando ali. Quando eu tiver com o relatório pronto aqui, ele vai terminar de gerar lá. Certeza isso. Unidade de saúde, local, insumo, visualiza. Guardar a geração desse relatório também. Aqui. Aí ele mostra a unidade, o local de armazenamento, o insumo, saldo inicial 153 no ano, no dia que eu coloquei, quanto de entrada teve, ajuste, saída, transferência, saldo final, custo e valor total da movimentação. Beleza. Próximo item, deverá possuir relatório de saldo de estoque físico, financeiro, agrupando por unidade, grupo, subgrupo, listando o nome do produto, o valor unitário, saldo do estoque, o valor total do estoque, totalizando o valor financeiro por unidade e por final de todas as unidades. Na verdade, é o que eu acabei de gerar nesse relatório. A única questão é, ao invés de local de acesso, que é a unidade que eu estou acessando agora, eu coloco todos. Eu vou visualizar de novo. Aqui eu coloquei todos para gerar já. Então eu tenho da unidade, eu tenho da outra unidade que é o hospital, da outra que é a unidade básica, da outra que é a recepção por biometria, que é a minha unidade de teste, prestador, unidade de origem, e ele vai trazendo os valores de cada um dos medicamentos. Okay. Deverá emitir relatório de média de consumo dos insumos das farmácias municipais e central de abastecimento farmacêutico. Nós temos um relatório que atende a esse item
que é a média de consumo. Aqui também é por local de armazenamento, acesso a todos, tipo diária, mensal ou anual, vou colocar aqui mensal, que é o que pede, valor ou quantidade, agrupar por unidade e insumo. Visualiza, competência 1, 2024 até 12, 2024. Vamos pesar muito a geração. Só aguardar um instantinho. Enquanto ele gera ali, eu vou gerando aqui também para usar o que gerar mais rápido. A ESR MED esse. Só colocar o relatório dentro do sistema. Tem alguns documentos que a gente inclui para validação que não tem o padrão, daí eu só fiz a inclusão do padrão na base. Demorou 30 segundos para gerar, já foi. Então ele tem a unidade, o insumo em si, aqui eu tenho o insumo X, ó, ácido valproico 10, fluoxetina 28.000, daí a movimentação referenciada saldo atual, saldo virtual, pedido, transferência, entrada, saída e previsão de consumo. Um detalhezinho, essas casas decimais no relatório é configurável. Me incomoda quando eu vejo relatório que não é. Parece um monte de casa decimal. Sim, Mas dependendo do insumo, ele é fracionado também, né? Isso, a gente precisa manter por conta disso, que no cadastro do insumo, no complemento, eu tenho casas decimais aqui, que eu posso trabalhar. Não tem jeito de Mas, se vocês disserem não tem casa decimal, a gente ajusta o documento para deixar inteiro o campo. Aí ele não vem mais o vírgula 00, por exemplo. Na farmácia não tem casa decimal. Não? Então a gente pode tirar nesse documento. Deixa eu só anotar aqui na lateral dele. Porque, por exemplo, não tem casa decimal de medicamentos. Agora, valores sempre, lógico, né? Valor, beleza. Mas... aqui ele pega a média de consumo com quantidades, né? Aí a quantidade, tipo mensal, valor, e eu tenho quantidade também. Valor, beleza. Né? Que é valor. Moeda monetária. Sim. Mas de medicamento não tem, porque a gente não fraciona, é sempre um, não tem meio, não dá, né? Até teve uma legislação paranaense que eles estavam vendo as médias de consumo, ainda tem o vírgula 00, tá? Mas esse detalhe, depois poder ajustar, fica melhor para com certeza. Teve uma legislação paranaense sobre fracionamento de medicamentos, só que ela não foi para frente. Era para votação e acabou engavetando, né? Estávamos aguardando uma melhoria no sistema para fazer, inclusive. Eu gero bastante esses relatórios lá. Não lembro se tinha casa decimal no que a gente gera. Bom, qualquer coisa Eu acho vai que ter, já não tem. a IDS sendo habilitada vai ter implantação, aí o pessoal pode fazer alinhamento dos relatórios também nesse caso, né? Próximo deverá emitir relatório com o registro das movimentações dos itens, com no mínimo informações referentes ao produto, fabricante, lote, quantidade e valor unitário, data de validade. Aqui na parte de movimentações de insumos eu tenho como fazer o agrupamento informando esses dados, tá? O lote, a questão do grupo, a questão de colocar o grupo para cima, fazer a visualização de volta. Vou reduzir um pouquinho a data. Vou reduzir um pouquinho a data. Vou visualizar de volta aqui. Vou aguardar um instante. Essa parte de relatório no estoque é complicada, que ele tem muita coisa para contar. E daí até gerar o relatório ele demora alguns instantes. Estamos vendo a migração do módulo estoque, já está no gatilho. Também Estoque vai para e imunização vai para o Angular. Aí isso daqui que está demorando gerar na tela no outro é mais dinâmico. vai reduzir 98% do tempo de carga, mais ou menos. A gente viu a parte de atendimento, o histórico de atendimento de consultas é instantâneo.
Tu clicou, indiferentes tem 1 ou 10 mil registros, é instantâneo. Ele já faz uma pré-carga que o Java Angular permite, né? Aqui a gente vai usar a mesma performance para geração de relatórios. E claro, a parte de customização das documentações, hoje já há essa possibilidade de ajuste do documento conforme precisa, mas frisando a parte do Angular, que é essa tecnologia nova que eu estou apresentando em tela, né? Essa parte ela permite a configuração de documentos diretamente em tela. Então aqui, só estou abrindo um documento aleatório, eu tenho como editar a documentação e definir em tela. Se vocês quiserem treinamento, a gente ajusta e faz o alinhamento direto. Código de barra, tudo mais, né? Uhum. Quanto ele gera isso daqui é a movimentação no som. Eu só coloquei agrupamento por lote. Vou ver se isso daqui gera mais rápido. Aqui. Ele já trouxe então o lote também. Autoprio, ligado, saldo final, daí o item da medicação com o lote quando tem a validade. O lote e validade são chaveados para esse controle, não dá para fugir, né? Os dois. Beleza. Próximo item, deverá permitir a consulta de todas as entradas já registradas no sistema, com a opção de buscar por data da entrada, número ou série da nota fiscal, nome do fornecedor ou unidade de saúde. Nós temos duas maneiras de trabalhar com esse item, que agora ele terminou de gerar o relatório. Nós temos duas maneiras de trabalhar com esse item, ou na tela de entrada, aqui no módulo estoque, entrada de insumos, que vocês já utilizam no dia a dia, né, por conta do contrato ativo com a IDS, ou nós, com a pesquisa aqui, filtrando, ou mesmo no relatório de entradas, tá? Daí aqui fica o que atender melhor a necessidade de vocês. Nessa entrada de insumos eu também posso fazer impressão da pesquisa se eu precisar, tá? Essa entrada de insumos não tem como eu pesquisar ela por insumo? Não necessariamente, não tem como pesquisar por insumo na tela, porque a entrada ela é vinculada ao insumo, mas ela na pesquisa aqui você filtra pela entrada em si. O que você pode fazer é gerar o relatório de entrada de insumos. Aqui sim você pode filtrar pelo insumo que tu quer e colocar para gerar o código da entrada referenciada. Como que funciona Aqui isso? eu vou Mostra pra mim. agrupar por unidade, local, eu vou colocar aqui a entrada, tá? O código da entrada, e eu vou filtrar pelo insumo, editar o insumo 1, que é o que eu utilizo para as apresentações. Aqui eu vou mostrar a quantidade, enfim, vou visualizar e vou pegar um período. 24 até 1, 5, 24. Inclui, visualiza, aí esse relatório ele vai trazer todas as entradas que contêm um insumo X. É isso que eu preciso, porque, por exemplo, às vezes eu preciso achar uma nota do insumo, sei lá, um insumo. Sim. E daí eu vou pesquisar nas entradas, eu não consigo achar. Então, se eu pesquisasse pelo insumo, seria mais fácil. Eu tenho, no caso, na unidade 9, almoxarifado principal, a entrada número 1 do dia 19/3/2024. Duplicando o sistema aqui rapidinho. Só vou colocar aqui o operador 1. Unidade 9, almoxarifado principal. Eu vou pegar a entrada número 1 do 19/3. Daí... Código 19, da data do dia 19/3, no caso. Pesquisou. Já trouxe aqui número e ano. Você precisa editar no insumo 1 com esse lá. Eu entendi. Se você puder me ensinar depois isso de novo, porque foi muito rápido que eu não lembro, mas depois a gente segue. Na hora que a gente parar, a gente pode demonstrar. Só vou colocar um avisozinho aqui, colocar em uma cor diferente. Tá. Então, deverá permitir o registro do número de empenho da compra. A tela de entrada de insumos que nós estamos vendo permite o lançamento do número de empenho. Aqui embaixo, número de empenho e o ano, né? Próximo, deverá permitir o registro de entradas por fornecedor. Nossa tela de entradas tem o fornecedor aqui para vir.
Próximo, deverá permitir o registro de entradas por doação. Aqui nós temos como configurar a operação. A operação pode ser por entrada doação. Deverá permitir no registro dos itens de entrada, no mínimo, informações referentes ao produto, fabricante, lote, quantidade, valor unitário e data de validade. Aqui na entrada, quando incluímos o item, nós temos o fabricante para informar. A quantidade, valor unitário, posso informar também. Ele vai atualizando automático. Lote, fabricante, data de vencimento. Deverá permitir na inclusão de novos insumos uma tela alerta exibindo informações dos lotes e validades disponíveis em estoque. Aqui nós temos a visualização. Quando a inclusão do insumo, eu posso pegar aqui e editar um insumo 1. Ele já faz a visualização do saldo atual desse insumo diretamente na tela. Sem precisar de mais detalhes, por exemplo, qual lote que tem, eu posso fazer a visualização. Eu vou fechar a tela do cadastro de insumos, que ela não abre duas vezes, né? Abrir aqui, editar um insumo 1, 60 mil. Clicou na lupinha, eu posso localizar esse insumo aqui, visualizar no lotes e visualizar os lotes que tem ativos, tá? Ativos ou com ou sem saldo, no caso, né? Daí tu também pode pesquisar. Quando clica na lateral também dá pra ver quando a gente entra. No caso... No nosso. Sim, deve ser a configuração do local de armazenamento. Beleza. Deverá emitir relatório analítico de entradas por grupo, agrupando por unidade, grupo, subgrupo do produto e fornecedor, listando o produto, a data, o lote, o custo, a quantidade e valor. Nós já visualizamos um relatório que atende a esses ícones, não sei se precisa gerar de novo. Beleza. Deverá emitir relatório sintético de entradas por grupo, agrupando por unidade e grupo, listando o produto, a quantidade e o valor total. Mesmo relatório que a gente revisou antes, né? Deverá emitir relatório sintético de entradas por transferência, agrupando por unidade e grupo, listando a data, o produto e a quantidade. Esse daqui tem que é de transferência. A única diferença é que no relatório que a gente revisou antes, nós temos o tipo de entrada, a operação, que ela pode ser definida a operação de transferência. Entrada por transferência aqui. Por perda, por ajuste, eu tenho que ver a configuração do meu estoque. Quando a gente dá a entrada aqui, operação 17, transferência. Aqui, operação 17, transferência. Aí eu visualizo só as entradas por transferência entre uma unidade e outra. Né? Próximo, deverá emitir relatório sintético de entradas por fornecedor ou doação, agrupando por unidade e tipo de entrada, listando a origem e o valor total, que é o mesmo relatório que nós revisamos antes. Né? Deverá permitir a consulta de todas as dispensações já registradas no sistema, com a opção de busca por data da dispensação, nome do paciente, unidade de saúde, princípio ativo e insumo. Atendemos com a parte do histórico que a gente viu antes. Atende a tudo com descrição do insumo, a unidade de referência, o local, o solicitante e as quantidades. Né? Deverá ser possível realizar pesquisa do paciente pelo nome da mãe, data de nascimento, CPF, cartão SUS. Aqui na tela de saídas, por exemplo, só cancelar e incluir de volta. Incluir. Aqui eu posso digitar o CPF do usuário, ele localiza. Posso digitar outros dados também, ou posso clicar na lupinha e fazer a pesquisa daí condensada por outras informações do cadastro em geral. Né? Beleza. Deverá disponibilizar o acesso ao histórico das dispensações realizadas para o paciente, listando a data de retirada, a unidade de saúde, o nome do produto, medicamento, o nome do profissional que receitou. É a mesma tela do histórico que a gente já revisou. Beleza. Deverá permitir o cadastro e manutenção de restrições alérgicas. Aqui a nossa solução, ela trabalha com a parte de relevâncias clínicas. Aqui em atendimento, nós temos as relevâncias clínicas do usuário e as relevâncias clínicas para cadastro. Aí aqui a relevância clínica pode ser, por exemplo, alérgico a dipirona. Aí ela avisa na tela de saída de insumos também, quando o usuário é alérgico a dipirona. Legal. Aí na saída ele já diz, não pode. Aqui a gente traz direto no atendimento, que é onde é prescrito.
Mas também dá para colocar nessa item que E é vinculado. Por exemplo, se lá no atendimento coisa que é alérgica de pirona, se chegar ali na farmácia, aparece a mensagem para mim. Sim, aparece também, né? Aqui no atendimento ele mostra no cabeçalho em vermelho, inclusive, alérgica de pirona. Dá para não deixar passar, né? Beleza? Próximo item, deverá possuir forma de indicação de produtos similares ou genéricos caso o produto dispensado não possua quantidade em estoque. Nós utilizamos na parte do cadastramento do insumo, aqui no estoque rapidinho, na parte de complemento, a parte referente a novo código, caso tenha substitutivo, tá? Para utilizar um outro insumo substitutivo, e também na parte de atendimento, na parte de medicamentos e materiais. Cada medicamento que é prescrito, ele pode ter itens comerciais, com nomenclatura comercial em aberto, por exemplo, paracetamol vira Dorflex, por exemplo, né? Mas na receita sai paracetamol e não Dorflex. E também a parte de vinculação com o insumo do teu estoque, para mostrar o estoque lá no atendimento, dizendo, tem 10 mil comprimidos. Já faz tudo pronto direto. Deverá permitir a parametrização de impressão ou não do comprovante de entrega dos medicamentos com espaço para assinatura do paciente. Nós temos para a tela de saída de insumos, quando há a saída, a impressão, no caso aqui. E essa impressão ela pode ser ou não gerada automaticamente conforme o teu local de armazenamento. Que é aqui, local de armazenamento. A gente marca gerar saída, impressão de documento de saída, não, para o usuário, para consumo próprio ou para ambos. Se tiver não, ele não imprime automático. Tu tem que clicar para imprimir. Se tiver um dos dois, ele vai gerar conforme o tipo de saída. Deverá emitir relatório de consumo médio mensal por período, agrupando por ano, mês, unidade, grupo, listando o nome do produto, quantidade total, número de dias do período e a média de consumo. A gente já revisou. Beleza? Aqui. Deverá emitir relatório sintético de consumo por produto, agrupando unidade, grupo, subgrupo, listando o nome do produto e a quantidade. Esse item aqui nós atendemos de algumas maneiras. Na verdade, nós temos a movimentação que nós visualizamos anteriormente, parte de movimentação de insumos, que a gente gerou o relatório com entrada, saída, transferência e custos. E também temos um relatório de saldos, creio que você utilize hoje, atualmente na unidade. Saldo atual e as informações por unidade, por insumo, fabricante, lote. Só vou colocar a unidade de saúde lá para cima, senão fica muito estranho esse relatório. Vou tirar aqui e colocar a visualização. Ele vai gerar um relatório para a gente, em sequência. Então, na unidade X eu tenho 32 mil insumos. BCG eu tenho 37 frascos. 20 da contra hepatite, que é base teste, né? Tem várias. Seguindo, deverá emitir relatório sintético de consumo de produtos por paciente, agrupando por unidade, listando o paciente, nome do produto, data, custo, a quantidade e valor total. Temos o relatório de saída de insumos. Aí a saída de insumos ela tem uma particularidade. Eu posso utilizar a saída de insumos por quantidade e valor, conforme pede o item, tá? E eu também tenho na quantidade por insumos ou lançamentos. Então eu quero saber a quantidade de saída de insumos por paciente. Unidade, insumo, não, quero o usuário em cima do insumo. Então eu quero aqui, usuário, o usuário vai vir aqui e eu vou colocar a data. Data da saída é 1/12/2024 até hoje, 13/12/2024. Aquela ordem do agrupamento é a ordem que vai sair o meu relatório? Ele vai ser em escadinha, né? No caso aqui, unidade, usuário e insumo, só gerar o relatório que eu já apresento em tela. Primeiro ele sai todos os dados da unidade, no caso aqui. Aí ele sai todos os dados do usuário. E daí ele sai os insumos, caso ele tenha pego mais de um, ele vai listando abaixo, tá? E eu tenho a quantidade com lançamentos, aí eu ignoro a quantidade de insumos.
Não importa quantos insumos, ele pegou 2 vezes, 3 vezes, 30 vezes. Ele veio aqui, no caso, o Fernando, a apresentação veio uma vez nesse período, para ver qual é a frequência de vinda do paciente até a farmácia. Deverá emitir relatório sintético de consumo de produtos por paciente, agrupando por unidade, listando paciente, quantidade e valor total, que a gente acabou de visualizar no relatório de saídas. Não sei se precisa gerar de novo. Beleza. Deverá emitir relatório sintético de consumo de produtos por dia, agrupando por dia, listando o nome do produto, o nome da unidade, o custo, quantidade e valor total, que é o que a gente já revisou. A única diferença é o período da data de saída que você coloca, ou o agrupamento por data. Data da saída, né? Ou dia, ou mês, ou ano. Incluiu aqui a data também, ele vai alterar o relatório para a gente. O próximo deverá emitir o mapa, balanço e livro informando a movimentação, entradas e saídas de medicamentos controlados atendendo a portaria 344 de 98 da Anvisa, que é todos aqueles relatórios que a gente revisou antes, não sei se precisa abrir novamente, beleza? O RMNRA da receita tipo A, de acordo com o modelo da portaria também. Não sei se há necessidade de abrir de novo. Show. Só abrir aqui o sistema para mostrar o relatório. Aí ele sabe tudo por dia. No dia 11 ele veio uma vez, dia 12 ele veio outra, dia 13 ele veio 5 vezes, assim por dia. Geralmente isso daqui é colocado sem a unidade, só o usuário e a data. Daí é indiferente, ele veio dentro do período, daí tu vê, esse usuário veio 5 vezes no dia. Legal, ele veio, deixa eu só trocar aqui a data da saída, 1 de 1 de 2023, 1 de 1 de 2024 até hoje, incluiu, e aqui antes de data eu vou colocar o local de armazenamento ou a unidade, eu vou agrupar, unidade de saúde, inclui, para cima da data, visualizo, aí ele vai gerar o relatório trazendo o usuário, quantas vezes ele veio, e quantidade total, lançamento, visualiza de novo. A data ele não está pegando só por mês mesmo. Alguns relatórios eles não trazem as informações, daí a gente faz o ajuste no documento. Mas ele traz o usuário, não vai trazer a quantidade total aqui. Ele traz o usuário, a unidade e todos os dias que ele veio nessa unidade. Aí tu pode ver a quantidade e fazer a comparação. Ou veio 3 vezes no mesmo dia, ou na mesma semana, mês, né? Beleza? Deverá permitir fazer requisições de produtos em uma unidade para outra, controlando as fases, requisição e impressão da requisição de produtos analítica, lista de lotes disponíveis na unidade requisitante ou sintética, recebimento ou cancelamento da requisição pela unidade requisitada, transferência dos itens da requisição todos ou apenas alguns, com quantidades totais ou parciais, impressão da guia de separação, listando os produtos, fabricantes, lotes, validades, apresentação e quantidades dos produtos transferidos, aprovação da transferência, ou seja, a liberação dos itens do estoque e a habilitação do recebimento da transferência pela unidade solicitante e confirmação do recebimento da transferência pela unidade requisitante, permitindo receber total, parcialmente os itens informando a quantidade efetiva recebida. Esse item é enorme, a IDS atende com algumas telas. Tá. Aqui, ele acabou de sair. Não, tranquilo. Nós trabalhamos com a tela de requisição de insumos, onde nós definimos a unidade para quem a gente vai requisitar e quais os itens. Então aqui, editar o insumo 1, eu vou pedir 10 ou 20, enfim. Eu sei quanto que tem lá na unidade que eu quero, quanto que ele tem de requisição pendente para mandar, quanto que é o saldo previsto para receber de licitações caso haja. Né? Eu vou colocar, ele só pode ser pedido de 20 em 20 por conta da cartela. Gravei. Eu tenho como visualizar a impressão da requisição, ela não imprimiu direto pela minha configuração, tá? Mas eu tenho como imprimir a documentação da requisição. Aí aqui na unidade 1, que eu fiz a requisição, eu tenho a verificação de requisições. Aí eu posso mandar total ou parcial para minha unidade, a meu critério. Vou mandar aqui um total. Situação transferida total, gravou. Vou confirmar aqui. Vou gravar. Tem o processo de gravação. Posso também imprimir a guia, caso precise, né?
vou pedir pra você me ensinar isso depois também, uma parte aí. Tranquilo. Uhum. E na unidade 9, voltando a ela, eu tenho a verificação de transferências para aceitar a transferência que foi realizada. Então veio 20, eles transferiram 20, chegou mesmo 20? Chegou 20. Gravo aqui embaixo, prontinho, recebi a entrada, tá? Tá. Aí nesse caso, todo o processo, o trâmite, ele fica registrado e nós temos as entradas de insumos listadas aqui pelas datas. Esse é do dia 13/12 que eu fiz agora há pouco. Ele já traz também a transferência referenciada. Uhum. Então, se precisar, a conferência dá para fazer também via sistema nas telas de transferência, requisições e tudo mais. Vou colocar ele em amarelo para a gente revisar um pouquinho. Manter bloqueado o estoque de todos os itens requisitados na unidade requisitada até o aceite de recebimento ou cancelamento da transferência pela unidade requisitante. Uhum. Que é o que nós acabamos de revisar. Deverá permitir configurar se a unidade usa aceite de transferência. Caso opte por não usar, as quantidades transferidas pela unidade requisitada entrarão automaticamente no estoque da unidade requisitante após a transferência. Há essa possibilidade no cadastro do local de armazenamento. Nesse caso aqui, o meu local, ele está com gerar entrada por transferência ao confirmar. Daí ele precisa do aceite, da segunda etapa de aceite. Se tiver ao transferir, entra direto. A tela de verificação entrou direto. E o não, ele não recebe transferência. Daí vai para limpo, não vem a quantidade. Tá. Não dá para transferir, não vem a quantidade. Tá? Próximo, deverá alertar a central de abastecimento farmacêutico, CAF, quando houver novas solicitações de insumos por parte das demais unidades. A gente trabalha com a verificação de requisições de insumos, vai trazendo todas as requisições pendentes aqui para visualização. Uhum. Deverá permitir a integração com o serviço SOA Benafar do programa Qualifar SUS do Ministério da Saúde. A nossa solução na modulação de estoque, só vou fechar aqui algumas telas para não confundir essa parte do Horus, porque ele é bem chatinho. Nós temos aqui a parte de integração com o Benafar já. Não temos com o servidor antigo, mas ele não funciona mais. Então aqui a gente já tem com o Benafar no RNDS, temos todo um manual necessário para fazer a solicitação do acesso para a integração e posterior nós temos a exportação ao sistema Horus. Essa exportação ela é feita de maneira automática. Então, diferente de outras áreas onde gera um arquivo, esse arquivo ele precisa ser aceito, pego no sistema, gerou na tua máquina, importa no sistema do Ministério, o do Horus já disponibilizou a importação automática. Uhum. Então, nós só temos aqui, só coloquei uma exportação que estava falha, daí ele vai demorar um pouquinho a carregar. Só aguardar um instantinho que eu vou abrir uma exportação nova aqui na base. Nós temos aqui a exportação e a verificação dos procedimentos, né? Pela pesquisa aí você vê o histórico das exportações. Né? Isso mesmo. E claro, cada uma das exportações ela também apresenta os protocolos que o Horus dá. Então, por exemplo, bater na madeira antes de falar isso, mas o Horus cancelou a verba porque não recebeu as informações, né? Você tem como entrar aqui na exportação e pegar o protocolo. Eles dão um código sempre que há uma exportação, o protocolo de saídas de insumos a cada 150 usuários, se não estou enganado, ele gera um protocolo. Daí ele faz mais de um para saída. Nesse caso você tem acesso ao portal, não tem ligação com o item, mas o portal que você verifica. Não, é aqui direto. Ele pega o protocolo e traz direto na tela. Certo. Aí o protocolo você chegou manda lá para eles. no Ministério da Saúde. Daí Eles darem um cheque, alguma coisa. Tu tem o RNDS que tem a configuração das exportações numa parte específica do Horus, mas esse protocolo ele serve para você entrar em contato com o suporte deles. Geralmente é via e-mail, então. Isso. Que é o chamado online para falar realmente. com eles. Geralmente eles cortam o remume anual, né? Precisa exportar dos últimos 12 meses, mas até outubro
outubro, se eu não estou enganado, senão do ano que vem corta, Por né? que eu estou perguntando isso? A implantação dessa transmissão de voz, ela consideravelmente é recente para nós. Começou acho que em janeiro. Então até antes disso. Janeiro não, já era o servidor novo, inclusive. até antes disso não havia essa comunicação direta, por falta da configuração. Entendo. Então até para a gente fazer conferência, tá vindo repasse e tudo mais, ainda algumas coisas são novidades para nós. Né? A parte dos protocolos é mesmo com o suporte do Horus. Nós temos alguns sistemas externos que fazem a checagem de integrações, onde dá para colocar o mesmo login e senha disponibilizado aqui para dentro daquele programa. Sim. E colocar o protocolo para tentar devolver a informação. Mas aqui, só não está gerando em tela, é uma beleza, tem muita movimentação. Deixa eu só atualizar, pegar um protocolo que já gerou, ele traz a situação do protocolo para a gente também. Se ele foi aceito, se ele está em confirmação, isso é tudo automático. O RNDS do Horus ele já atualizou isso daí para não precisar tanto suporte, que na verdade ainda precisa bastante. Mas aqui ele já dá a situação nela. A farmácia do município, ela faz a dispensação, controle de estoque, mas esse tipo de rotina eles não têm. Entendo. Dá até para a gente passar uma confirmação, né? Certo, ok. O processo que nós disponibilizamos no sistema por isso que ele está demorando para acessar. Sempre que você abre a exportação do Horus, ele deu o aviso de REST que ele não conseguiu conectar no Horus para ver se está lá ou não. Aqui ele mostra o protocolo, a situação, exportado, processamento finalizado sem inconsistências, que é o Horus que devolve, e a data e horário da exportação que tu fez daqui. Aí nesse caso, essa situação, quando tu manda, ela fica aguardando confirmação. Depende do servidor de lá. Depende de lá. Aí o servidor de lá vai consumir a informação da exportação e vai dizer, opa, tem inconsistência. Ele devolve um aviso nesse campo. Como que tu vai ver esse aviso? É só abrir a tela de exportação que ele atualiza automático. Por isso que estava demorando para abrir, né? Ele não estava conseguindo a conexão com o servidor porque nós não temos base de homologação também. Eles tinham durante um período e tiraram fora. Essa base não é real, ele fica em looping por um tempo. Aí ele deu como só exportado, que era o que tinha salvo em branco. Tá? Claro, tem as informações também das movimentações vinculadas. O que exportou? Isso mesmo. Beleza? Seguindo, deverá prever o relacionamento entre a unidade de fornecimento do cadastro oficial do CATMAT e as unidades de fornecimento usadas pelo programa Qualifar SUS, de tal modo que não seja necessário efetuar relacionamento apenas relacionado ao produto ao código CATMAT para que a exportação possa ser realizada. Esse processo nós atendemos junto ao cadastro do insumo que nós vimos antes, onde eu entro no cadastro aqui do insumo, por exemplo, edital insumo 1, e eu defino que o produto do sistema externo do Horus é o diazepam, por exemplo. Diazepam 10 mg. Esse produto do sistema externo, código 20 no caso, que eu acabei de exemplificar, ele já tem o CATMAT vinculado. E esses produtos do sistema externo são importados. O Horus dá uma listagem mensal e a gente faz a importação, a atualização quando necessário para todos os clientes, tá? Não precisa ficar cuidando dessa informação, a IDS faz direto. Tá? É uma rotina de vocês. Isso. Deverá possuir área restrita aos administradores, que a gente acabou de ver para exportação. Exportação do Horus. Permitir selecionar ambiente de integração que será usado, de homologação ou integração. Caso selecionado o ambiente de homologação, as exportações não terão efeito reais, ou seja, poderá ser usada para testar a comunicação e atestar o recebimento dos dados pelo programa sem comprometer a integridade dos dados. Caso seja usado o ambiente de produção, os dados terão validade real e serão considerados para todos os efeitos do programa. Aqui vocês pedem homologação ou integração. A base de homologação não existe mais. O Horus tinha no RNDS, então só tem a real, não tem mais o meio termo, né? Então nós temos a de integração que é a real hoje. Deverá permitir o envio dos dados para o sistema Qualifar SOA do ENAFAR, detalhando após o envio a mensagem retornada, o protocolo de envio e a quantidade de inconsistências e sucessos.
As inconsistências devem ser detalhadas, identificando o campo e o motivo da inconsistência. Nesse caso, a exportação ela já traz a informação caso haja ou não inconsistência, tá? Se nós efetuarmos uma saída, por exemplo, aqui, gravamos, se eu tentar exportar isso daqui, só tem um ácido albraicos, tá? Se eu tentar enviar, ele vai fazer a revisão das inconsistências antes de mandar para o Horus. Então o nosso sistema já revisa, opa, não tem CPF, não tem endereço, telefone celular, que o Horus está cobrando muito forte ultimamente. Então tudo isso ele vai dar aviso na inconsistência antes de mandar. Ele já avisa para você corrigir. Você tá Por exemplo, vocês fazem uma saída lá, às vezes não foi colocado o CPF, pega um cadastro, né, que vocês não podem, pega um cadastro que tem CPF ou cartão SUS, fez a retirada, deu baixo no teu histórico. Na hora que a gente exporta, ele vai cruzar essa informação e vai responder, ó, essa saída o cidadão não tem informação. Precisa de cartão tem que correr atrás da informação, ajustar para depois exportar. O que acontece muito nos municípios que tem pronto atendimento, acho que é o caso aqui também, Acontece. a farmácia de vocês no pronto atendimento entrega medicamento para todo mundo, né? Quando o usuário ele não apresenta documentação para pegar insumos, alguns insumos ele pode pegar sem cartão SUS, por exemplo. Aí nós temos o tipo de operação consumo próprio e eu posso cadastrar uma operação de saída para usuário sem documentação, que é uma operação delimitada pelo Horus que eu posso usar. Tipo aqui, saída, e aqui na operação do sistema Horus eu posso colocar para saída para usuário sem CMS. O nosso não tem isso daí. Dá para fazer o cadastramento. Era isso que eu pensei agora também. Então, daí no caso, se acontecer uma situação similar, para dispensar na farmácia. Qualquer uma das farmácias existe essa opção para... Acontece às vezes. Se aparece muito lá sem cartão SUS. Então, aparece às vezes algum paciente ou outro. E em alguns casos a gente acaba dispensando, só que a gente dá saída de ajuste. Entendo. Porque não tinha essa opção. Mas isso assim, é bem raro, não é sempre. É a minoria. É, a Só que é minoria. aquilo, uma minoria pode interferir na exportação do mês inteiro porque não conseguiu localizar aquele paciente. Eu fui técnico residente implantador e suporte. Quando a gente encontrava isso, que não dava para fazer nada, a gente ia lá e deletava a saída e fazia um ajuste de perda. Aí tu perdia a informação do prontuário? Sim, mas tu enviava as informações para o Horus, pelo menos. Então ele não faz a exportação parcial. Não, Se ele ele encontrar um erro, se a naquele lote ele não envia. isso, ele vai dar aqui o protocolo, né? As saídas podem ter mais de uma saída por conta da quantidade de usuários que é programada pelo Horus mesmo. Mas no caso, se quem nesse envia daqui- pro Horus? Você? É, porque a Se- gente não mexe. Se esse protocolo aqui tiver uma pessoa com inconsistência, o protocolo inteiro não vai mandar. E esses protocolos não é a IDS que delimita. Senão a gente colocaria todas as inconsistências num só. Sim. Vida que segue, né? Aqui é o próprio Ele Horus que organiza faz o o próprio Benafar. Isso mesmo. E o penúltimo item, se não estou enganado, deverá permitir realizar a consulta da situação dos envios, comunicando via web service com o Qualifar sua Benafar, que é a tela aqui da situação, e deverá permitir a exclusão de um envio através da comunicação com o web service do sistema Qualifar sua Benafar. Caso o prazo para remoção tenha expirado, o sistema não deve permitir a exclusão. Aqui é regramento deles, a gente nem tem como fugir muito. Se eu tentar fazer a exclusão, aqui ele já avisa. Ao excluir um protocolo já exportado, será necessário aguardar o processamento de exclusão. Deseja continuar? Se eu clicar aqui sim, ele vai avisar, não é possível, pois existem protocolos aguardando processamento ou processamento iniciado Fora do ou prazo. fora do prazo, isso mesmo. Que é regramento do Horus, não tem muito Mas fugir, caso né? está dentro do prazo, a gente pode excluir, fazer as correções e Isso. depois reencaminhar. Isso mesmo. O que você pode fazer, o que eu geralmente fazia em Chapecó, por exemplo, que tinha uma carga de informações enorme. No começo do mês eu abria a exportação no mês inteiro. Eu colocava a competência do mês, colocava o período do primeiro dia até o último dia e gravava. Sim. No primeiro dia. O primeiro dia vai carregar pouquinho, mas depois eu venho em movimentação e eu clico em novos. Todo dia eu clicava em novos
e ele atualizava as informações dos dias dentro da competência que eu selecionei. Aí eu não preciso ficar criando uma exportação por dia, eu crio uma do mês inteiro e todo dia eu entrava em novos para verificar o que entrou novo e tentava enviar. Aí ele envia e faz a atualização do protocolo com as informações novas. Eu corrigia pelo menos uns 150 cadastros por dia, sem cartão SUS principalmente. Mas 150 por dia era melhor do que pegar no final do mês e corrigir todos, né? E se eu corrigia uma vez o cadastro, nunca mais dava problema. Ok? Esse era o último item do farmácia. Tu gostaria de revisar aqueles itens que a gente viu que eu...